Eles diziam que Poseidon era incontrolável, que os mares obedeciam apenas ao seu humor, que nenhum deus ousaria enfrentá-lo em seu próprio domínio. Mas houve um momento na mitologia grega em que até o Senhor dos Oceanos quase perdeu tudo. Um dia em que as águas se revoltaram, os deuses se dividiram e o poder de Poseidon esteve perigosamente próximo do colapso. E se Poseidon tivesse caído, o mundo conhecido teria sido engolido pelo caos. Quando os deuses derrotaram Cronos e dividiram o cosmos, Poseidon recebeu o domínio dos mares. Um reino vasto, instável e imprevisível, muito diferente do céu de Zeus ou do submundo de Hades. Poseidon não governava algo fixo. Ele governava o movimento, a fúria e a mudança. E isso moldou sua natureza, impulsivo, orgulhoso e profundamente sensível a qualquer sinal de desrespeito. Durante muito tempo, isso funcionou. Os mares eram temidos. Os navegadores rezavam. As cidades costeiras ofereciam sacrifícios. Mas Poseidon queria mais do que respeito. Ele queria reconhecimento, queria ser visto como igual a Zeus. E esse desejo seria o início de sua quase queda. O primeiro sinal de desequilíbrio surgiu quando Poseidon começou a disputar poder fora de seu domínio natural. Ele não se contentou apenas com os mares. Passou a reivindicar cidades, terras e influência direta sobre os mortais. Atenas tornou-se o exemplo mais claro. Poseidon e Atena disputaram a posse da cidade. Ele ofereceu uma fonte de água salgada, símbolo de força bruta e domínio. Atena ofereceu a oliveira, símbolo de equilíbrio, sabedoria e prosperidade. Os mortais escolheram Atena. Poseidon perdeu e nunca aceitou essa derrota. O ressentimento não desapareceu. Ele se acumulou e pouco a pouco começou a moldar suas decisões. Poseidon passou a agir movido pela ira, não pela responsabilidade. E quando um deus governa pela raiva, até seu próprio reino começa a reagir. Os mares tornaram-se instáveis. Tempestades surgiam sem aviso. Terremotos sacudiam cidades inteiras. Não como punição justa, mas como explosões de orgulho ferido. O que antes era temor sagrado passou a ser medo caótico. Os deuses do Olimpo começaram a perceber que Poseidon deixava de ser um pilar de equilíbrio e se tornava um risco constante. Esse processo atingiu o auge durante a Guerra de Troia. Poseidon envolve-se diretamente no conflito, contrariando decisões coletivas do Olimpo. Afundou navios, destruiu muralhas e matou guerreiros sem distinção. Não agia mais como guardião dos mares, mas como juiz movido por rancor. Zeus precisou intervir mais de uma vez para conter seus excessos. E quando Zeus precisa limitar outro deus, o perigo já ultrapassou o aceitável. Mas a ameaça mais grave não veio apenas do Olimpo. Veio do próprio Março. Criaturas antigas começaram a surgir com mais frequência. Monstros marinhos despertaram. As águas tornaram-se imprevisíveis até para seu próprio senhor. Era como se o oceano estivesse reagindo ao desequilíbrio de Poseidon, como se a natureza estivesse devolvendo aquilo que recebia. Nesse momento, Poseidon enfrentou algo que nunca havia considerado: a possibilidade de perder o controle, não por derrota em batalha, mas por falhar em sua função. Se os mares se transformassem em caos absoluto, Zeus teria motivos para retirar-lhe o domínio. E Poseidon sabia disso. Ele conhecia a história de Cronos, conhecia o ciclo do poder e pela primeira vez sentiu algo próximo do medo. Não o medo da morte, mas o medo de se tornar desnecessário. Poseidon compreendeu que havia ultrapassado um limite invisível. Ele não era dono dos mares, era seu guardião, e havia usado seu poder como extensão do próprio ego.
Se continuasse naquele caminho, perderia tudo aquilo que o definia. Então ele recuou, não por humildade completa, mas por instinto de sobrevivência. Diminuiu sua interferência direta, controlou sua fúria, permitiu que os mares voltassem a agir como força natural, não como arma pessoal. As tempestades cessaram gradualmente. As águas se acalmaram. O equilíbrio começou a se restaurar. Poseidon não foi destronado, mas quase perdeu o que o tornava Poseidon. A partir desse momento, seu poder continuou imenso, mas passou a ser observado. Nunca mais teve liberdade absoluta para agir sem consequências. Seu tridente ainda podia causar destruição, mas agora havia limites implícitos. O Olimpo compreendeu que o oceano precisava de força, mas também de contenção. Essa quase queda deixou uma marca permanente. Poseidon permaneceu como deus dos mares, mas não como tirano das águas. Ele aprendeu, à sua maneira, que até o oceano precisa de fronteiras invisíveis, porque quando tudo se move sem controle, nada permanece de pé. Essa não é a história de um deus derrotado. É a história de um deus que quase perdeu sua função no mundo. E se Poseidon tivesse cruzado aquele último limite, o mar não teria engolido apenas cidades. Teria engolido a própria ordem do mundo. Mas ele parou. E enquanto Poseidon se lembrar de que governa para manter o equilíbrio e não para alimentar o próprio orgulho, os mares continuarão perigosos, mas necessários.